Esse é o túmulo do primeiro imperador. Está no centro do que se acredita ser o maior complexo funerário do mundo. 8.000 guerreiros enterrados há mais de 2.000 anos. Cada rosto é individual. Você sabe, único. O exército de terracota é mundialmente famoso, mas Albert Lin acaba de revelar uma camada histórica que é, honestamente, aterrorizante. Quanto mais fundo ele escaneava, mais percebia que o imperador construiu seu reino sobre um pesadelo. Há coisas ali embaixo que não pertencem a uma tumba, salas secretas, marcas estranhas na terra e uma traição enterrada viva. A questão é esta: o exército não está lá para proteger o imperador. Ele está lá para impedir que a verdade venha à tona. A escala massiva sugere que o exército de argila é apenas o portão de entrada para uma cidade dos mortos que se estende por milhares de acres. Todos são obcecados pelos guerreiros, mas o verdadeiro mistério são as milhas de espaço vazio entre eles. Alguns pesquisadores acreditam que o imperador não queria apenas ser enterrado, ele queria criar uma versão de reserva da China. Se o seu império na superfície caísse, seu espírito ainda teria uma cópia perfeita no subsolo. É por isso que existem estábulos de argila com ferramentas de bronze reais, e até pássaros e animais feitos de argila. Mas existe uma teoria ainda mais ousada. O imperador passou a vida caçando uma bebida mágica, que o tornaria imortal. Como não conseguiu encontrá-la, construiu esta tumba como uma máquina para ressuscitar sua alma. Cada estátua, cada rio de mercúrio, cada estrela pintada no teto fazia parte de um mapa gigante para guiá-lo de volta. Os soldados estão voltados para o leste, encarando os inimigos que derrotou. Mesmo na morte, estava pronto para a guerra. Mas o verdadeiro choque veio quando câmeras de alta tecnologia espiaram além dos rostos de argila, mergulhando nos vazios da escuridão. Lin não chegou como um viajante comum. Ele não é o arqueólogo típico da pá e terra. É um detetive tecnológico usando ferramentas feitas para zonas de guerra. Durante décadas, o governo manteve as áreas ocultas sob um controle rigoroso. Drones eram proibidos. Cada escaneamento exigia autorização do alto escalão. Mas, de algum modo, Lin recebeu luz verde para ir aonde nenhum estrangeiro jamais pisou. Desde o momento em que pisou no solo, a tensão era sufocante. Oficiais uniformizados vigiavam cada movimento. Mais tarde, Lin disse que estar no centro do local parecia como estar em um lugar não destinado aos vivos. Ele percorreu salas lacradas há milhares de anos. Soldados de argila estavam em todas as direções. Carruagens com rodas ainda intactas, estábulos com cavalos que pareciam famintos, espadas de bronze ainda afiadas. Mas Lin não estava lá pela arte. Seus drones carregavam as melhores ferramentas de escaneamento do mercado, e suas equipes de solo passavam o radar pelo chão para ver quilômetros sob seus pés. Enquanto olhava para aquelas fileiras silenciosas, um pressentimento ruim cresceu. A beleza das estátuas parecia um disfarce para algo muito pior. E aqui vem a parte surpreendente. Lendas locais dizem que o local é amaldiçoado. Qualquer um que perturbe a paz do imperador encontra um fim terrível. Até os camponeses que encontraram as estátuas pela primeira vez em 1974 disseram que suas vidas nunca mais foram as mesmas. Alguns perderam suas terras, alguns ficaram doentes. Outros sentiram que tinham aberto uma porta feita para permanecer fechada. Quando os mapas de radar apareceram em sua tela, a equipe parou de respirar. Muros que não constavam em nenhum mapa existente. Poços verticais que desciam a mais de 30 metros. Milhares de pequenas formas não identificadas agrupadas. Uma teoria: estes seriam objetos do dia a dia do imperador, esculpidos em pedra para nunca apodrecerem. Uma teoria mais sombria: os scanners estavam captando os restos de sua corte real. Não argila, mas pessoas colocadas ali em carne e osso. Usando o lidar, Lin viu através das árvores, da grama e do solo. Sob as fossas conhecidas, havia uma imensa rede de coisas estranhas. Espaços vazios, muros enterrados, salas desmoronadas e formas que pareciam valas comuns. Alguns pontos exibiam sinais de um calor antigo e intenso. Então, veio a parte mais perturbadora. Nas profundezas, sob os pés dos soldados, os mapeamentos revelaram buracos irregulares, caóticos demais para serem salas, deliberados demais para serem naturais. Pareciam exatamente valas comuns, rachaduras na terra, sinais de força violenta, formas que lembram ossos espalhados. Lin encarou os dados em silêncio. Ele sabia o que estava vendo. O que existe sob o exército de argila não é um palácio para um rei morto. É um cemitério.
e não para heróis. Os livros de história dizem que 700 mil pessoas trabalharam neste projeto. Bastaria uma fração enterrada aqui para tornar este um dos maiores locais de sepultamento da história humana. Alguns acreditam que o imperador usou a construção para eliminar seus inimigos, enviando-os para os poços e garantindo que nunca saíssem. As imagens mostram camadas de luta, solo misturado por movimentos violentos. Túneis foram fechados enquanto as pessoas ainda estavam lá dentro. E alguns sinais de radar mostram que armadilhas de metal podem estar ativas até hoje. Lendas antigas dizem que bestas mecânicas foram instaladas para disparar contra quem caminhasse pelos corredores escuros. A madeira apodreceu, mas o bronze ainda pode funcionar. Armadilhas prontas para disparar após 2000 anos. O lidar também revelou uma estranha pirâmide de terra compactada sob o monte principal, invisível da superfície. O imperador queria seus segredos mais profundos enterrados sob camadas de proteção. Poço após poço exibia o mesmo padrão. Dezenas de buracos ocultos repletos de restos humanos. Sima Qian escreveu que aqueles que conheciam os segredos da tumba jamais saíram. Os mapeamentos mostraram algo ainda mais cruel. Esqueletos com os crânios esmagados pela força. O radar revela tetos projetados para desabar. Ferramentas jazem ao lado dos corpos dos operários que as usaram. Essas pessoas não tiveram funerais. Foram silenciadas, jogadas em valas e cobertas por terra. E o exército de terracota foi erguido sobre elas. Depois, vieram os túneis. Os escaneamentos de Lin captaram ecos sutis de bolsões de ar em profundidades desconhecidas, passagens desmoronadas que levam ao abismo. Não existem registros sobre elas, mas o que mais assombrou Lin foram as pegadas. Imagens especiais revelaram marcas sutis em uma câmara subterrânea. Pessoas correndo, tropeçando e sendo arrastadas. A Terra preservou seus últimos movimentos como uma fotografia. Aquele não era o descanso de um rei. Era um lugar erguido sobre o medo, selado por um crime e vigiado por homens de pedra que nada dizem. Alguns esqueletos usavam coleiras de ferro. Não eram operários, eram prisioneiros, forçados a construir a própria sepultura. Uma teoria audaciosa diz que o imperador acreditava que eles também seriam seus servos no além. Queria almas reais condenadas a servi-lo. Especialistas descobriram que a argila usada nos guerreiros veio do mesmo solo onde os corpos foram enterrados. Uma hipótese sombria sugere que as estátuas podem conter o DNA ou as cinzas dos trabalhadores, aprisionando-os para sempre. E se os 8.000 soldados não forem apenas arte, mas uma prisão para 8.000 almas? Perto do centro do escaneamento, algo não se encaixava. Sob as salas organizadas, havia um único buraco mais antigo, cavado mais fundo que todo o resto. Ali estava um esqueleto, não descartado, mas posicionado com cuidado. Um jovem de 20 e poucos anos, e cravada em seu crânio, uma ponta de flecha de bronze. Nada de acidente, uma execução limpa. Registros falam dos filhos do primeiro imperador, nascidos para o poder, mas cercados por inimigos. Vários desapareceram da história. O sepultamento cuidadoso, os itens valiosos, o local oculto. Este pode ter sido um dos próprios filhos do imperador. Não morto por um exército estrangeiro, mas por sua própria família. O espaço nem sequer tinha o formato de uma sepultura. Parecia mais uma cela. Ele pode ter sido mantido lá antes de morrer, apagado da memória enquanto ainda estava vivo. Uma teoria diz que o segundo filho do imperador eliminou todos os irmãos que pudessem desafiar seu governo. Os escaneamentos detectaram vários outros vácuos pequenos e profundos, idênticos à sepultura deste príncipe, sugerindo um expurgo familiar em massa, membros da realeza enterrados ao lado dos trabalhadores que um dia governaram. Aos olhos do novo rei, eram todos iguais, segredos para serem enterrados. Em salas seladas perto da câmara principal do imperador, especialistas encontraram pilhas de rolos de bambu. O que leram não era uma lista de feitos reais. Era uma confissão, linha por linha. Descreviam um mundo governado pelo medo. Um rolo descrevia como o rei ordenou que 460 estudiosos fossem enterrados vivos. Outros descreviam queimas de livros. Qualquer conhecimento que pudesse questionar seu poder, apagado. Cada trabalhador era vigiado. Um erro podia significar a morte. Alguns rolos descrevem missões fracassadas para encontrar a Ilha dos Imortais, navios enviados com milhares de jovens que jamais retornaram. Alguns acreditam que esses navios não se perderam no mar, mas foram exilados, para que não pudessem voltar e expor o imperador como mortal.
Outra teoria diz que os rolos contêm instruções para despertar o exército de terracota, textos que mencionam trazer o barro à vida com o sopro. Os rolos também descreviam uma sala secreta de ouro e joias. Os escaneamentos revelam um vasto espaço vazio, com 3 andares de altura, sob o piso principal do palácio. Mas os pergaminhos alertam que o tesouro está banhado pelo veneno das estrelas, quase certamente mercúrio. A coisa mais perigosa na tumba não é uma maldição ou um fantasma. É um metal muito real e altamente venenoso. Os níveis de mercúrio na Terra ao redor são centenas de vezes superiores aos níveis naturais. Textos antigos diziam que o imperador ordenou que rios de mercúrio líquido fluíssem em torno de um modelo do seu palácio. Abra a tumba hoje e esses gases podem escapar e matar todos por perto. Na década de 1980, especialistas abriram um fosso menor. Eles assistiram horrorizados enquanto a pintura vibrante das estátuas descascava segundos após a exposição. Após 2000 anos lacrada, o ar destruiu as cores. Se a tumba principal guardar estruturas de madeira ou estandartes de seda, a abertura poderia apagá-los instantaneamente. O imperador nunca quis que ninguém abrisse esta porta. E até agora, o mundo obedeceu. Not por respeito, mas por medo. Será que algo ainda mais terrível do que mercúrio e armadilhas aguarda naquela câmara principal? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história, deixe seu gostei e se inscreva para mais descobertas incríveis.